Fala pessoal, vamos começar a nossa 7ª aula, ainda com a mão na terra, e nós vamos falar sobre mudas, sementeira, plantio direto e plantio consorciado. Lembrando sempre de darem uma olhada nas aulas anteriores, tá? Confere o material que vocês estão anotando aí. Se tiverem dúvidas, organicosimples@gmail.com. Eu vou respondendo para vocês aí. E é isso, vamos começar essa aula com tudo. E vamos começar essa aula aprendendo a fazer as nossas mudas. Se nós fizermos as nossas mudas em casa, a gente está economizando, né, do ter que comprar muda fora, e a gente vai estar utilizando as sementes orgânicas. E também um copinho de papel. Também fazendo as nossas mudas, a gente vai ter esse aproveitamento melhor, né? A gente vai poder selecionar as plantas mais bonitas, que cresceram melhor, mais vigorosas, para a gente fazer o transplante e colocar nos nossos vasos. Então é isso, vamos começar a produzir as nossas mudas. Você vai pegar um copo de papel, né? Eu escolhi por conta para evitar o plástico. Então você vai pegar o copo, vai fazer um furo no fundo dele com um parafuso com ponta, tá? É melhor do que você usar uma faca, porque a faca pode passar direto e cortar a sua mão. Com o parafusinho ele é bem firme o fundo dele, então você faz de baixo para cima, como vocês estão vendo aí, para que a água passe aí pelo fundo e a gente faça essa parte da drenagem do copinho. Senão você vai jogar água dentro do copo sem furar, a água vai apodrecer as raízes, né? Ela não vai sair ali de dentro. Então faz o furinho que é a drenagem dele. Aí você vai pegar um pouquinho do substrato, colocar no copo aí faltando uns 3 dedos para a borda, tá? Não precisa encher até a boca, tá? Aí coloca as sementes. Se você for colocar aí sementes de alface, de tomate, né? Elas são pequenininhas, você não precisa colocar muito fundo essas sementes. Só basta você jogar por cima e por cima delas você coloca uma camada fina de adubo também. Fez uma rega ali leve com borrifador ou um regador pequeno e está pronta essa mudinha. E também lembrando que a profundidade de cada semente é uma coisa. A gente tem uma regra assim, sementes pequenas, aquela coisa de jogar por cima do substrato e uma camadinha de adubo por cima. Sementes maiores, você faz o buraco 4 vezes maior o tamanho dela, tipo um feijão, tá? Você vai fazer o furo dele, vamos supor, chega de 5 a 7 centímetros, né? Dependendo do feijão que você vai usar, tá bom? Então você vai repetir esse processo de fazer o furo no copo, colocar substrato, semente, um pouquinho de adubo, regar. Você vai fazer em todos os copos, aí, o tanto de copos que você for precisar para fazer, o tanto de mudas que vai ser necessário para o seu plantio. Já faz esse planejamento, não sai fazendo aquele monte de muda, porque isso aconteceu comigo. No começo eu tinha semente, eu ia fazendo aquele monte de muda, depois eu não tinha lugar para plantar. Então eu acabava tendo que me desfazer de algumas plantas e jogava para a composteira de novo, né? E a gente fica super chateado, você fala, poxa, maior trabalho para fazer a muda, agora eu vou ter que jogar lá fora. Então, já mais ou menos planeja de acordo com os vasos que você tem, faz um pouquinho no começo, tá? E aí depois você vai utilizando com o tempo. Uma muda, ela demora em média aí 30 dias para crescer. Então ela vai chegar em torno de 10, 15 centímetros, aí você pode fazer o transplante. No caso aí do alface, no caso do tomate. Sempre você tem que estar de olho, fazer a rega bonitinho ali, não encharcar demais. Se você encharcar demais, você pode matar a planta, tá? Você está afogando ela. E aí também você vai colocar essas mudinhas aí, esses copinhos, num local, a princípio é o que eu faço aqui. Eu coloco elas não no sol direto, eu coloco em um local aí que pegue pelo menos o sol da manhã. Como eu trabalho em casa, eu tenho essa facilidade. Depois eu vou lá e cubro esse local, né? E não deixo aí o sol direto bater nos copos, tá? Mas você pode tentar achar um lugar ali que bata um pouquinho de sol, no final da tarde não bate mais, tentar evitar o sol do meio-dia, né? Geralmente as mudas, elas ficam dentro de uma estufa. Eu tinha uma estufa aqui em casa, onde eu produzia minhas mudas todas lá. Hoje eu não tenho mais por uma questão de espaço, acabei tirando a estufa de lá. Eu tinha estufa mais para plantar tomate, para proteger, né, as mudas que eu fazia. Então, com o tempo, eu comecei a conseguir plantar o tomate. Lembra que eu falei para vocês de produzir a própria semente, né? Que acontece?
Eu deixei um tomate crescer na horta, e aí eu peguei as sementes dele, nasceu um tomate só, e depois o pé secou, morreu, e aí eu peguei essas sementes e guardei, plantei de novo. Esse tomate veio, e é esse tomate que vocês estão vendo aí, e ele ficou bonito. Aí eu colhi os tomates, só que ele cresceu mais ainda, e agora ele está dando vários tomatezinhos aí, então tá bem legal, então ele já ficou mais forte. Esses tomates, dos primeiros que eu colhi, eu já replantei, tá nessas mudas aí que vocês estão vendo. E ele já está crescendo de novo. Então, a gente produzir as nossas sementes é um negócio bem bacana também. Elas vão ficando mais fortes e adaptadas ao local que a gente está. Agora vamos falar da sementeira. A sementeira, você pode usar aí uma gaveta. Eu tinha uma gaveta de madeira, né? Que eu aproveitei ela, eu tinha pintado ela para servir, para colocar uma abajur em cima no meu quarto. Eu ia fazer tipo um criado mudo com uma gaveta ali e tudo, ia montar um negocinho. Acabei não montando, falei, pô, vou usar ela para fazer uma sementeira. Então o que eu fiz? No fundo dela, eu fiz uns furos aí com a furadeira para fazer a drenagem, né? E o que eu fiz? Eu não coloquei argila expandida no fundo, né? Eu optei de colocar aí só um tecido para a terra não sair aí pelos buracos, né? E aí coloquei o substrato por cima. Distribuí as sementes e cobri com uma fina camada de adubo, tá? Essa distribuição eu fui fazendo em linha, fui separando aí o que eu queria. Coloquei pimentão, coloquei tomate, esse já é o tomate, aquele que eu comentei com vocês. Já é a terceira geração do tomate aí que eu estou plantando. Cada vez ele vem mais forte, então foi até o primeiro que germinou. No dia seguinte que eu coloquei a semente, já tinha um. Eu tirei uma foto, eu não acreditei, cara. De um dia para o outro, a coisa foi que foi. Então o tomatezinho está cada vez mais forte. E aí fiz mais 2 linhas aí de alface. Então eu coloquei o adubo aí por cima, uma fina camada, fiz uma rega com regador, bem pequenininho, para a água não ir com muita pressão. Nesse caso eu optei em não cobrir a terra, tá? Eu deixei aí a terra descoberta, porque eu não tenho uma grama fininha, vou tentar conseguir aí para colocar. Então eu estou cobrindo a sementeira, né, com um material chamado sombrite. Eu optei em colocar ele, deixar ela tomar só o sol da manhã, nos copos também, e depois eu cubro com sombrite. Agora nós vamos falar sobre o plantio direto. Plantio direto é a mesma coisa, você vai seguir a mesma regra da sementeira. E eu faço isso nos caixotes. Então se eu quero plantar ali nos caixotes, eu posso fazer em linha, que nem eu fiz na sementeira, ou eu posso plantar nos vasos, porque aí eu vou plantando e já misturando algumas coisas. Aí quando a gente entrar no plantio consorciado eu vou falar melhor sobre isso. Então você pode plantar direto nos vasos, ou você pode plantar nos caixotes em linha também, tá? E agora a gente vai falar do plantio consorciado. Nesse plantio consorciado, o que eu faço? É que eu acabei de falar, é que eu coloco as sementes junto em outros vasos que estão plantados outros cultivares aí que eu escolhi. Eu vou colocar uma tabela aí para vocês verem, para a gente fazer o plantio consorciado. Ela vai estar em anexo também aqui nessa aula, das plantas companheiras e antagônicas, né? Que significa as plantas que se dão bem e as que não se dão bem. Nesse material aí vocês vão ter uma noção de como é feito o plantio consorciado e as combinações que a gente pode fazer. Também a gente pode colocar nos vasos flores, tá? Flores de diversas variedades aí que você quiser. Elas vão ajudar a equilibrar o sistema também, elas vão espantar inimigos naturais. As flores que têm um cheiro bem forte, elas ajudam a espantar aí as doenças, né? As pragas, os inimigos naturais aí da nossa horta. Alguns servem para equilibrar o sistema, outros não. Eles também têm os inimigos naturais da horta, tem os inimigos naturais deles também, né? Que tem os predadores. Então a gente às vezes atrai esses predadores que vão comer esses bichos que não são muito benéficos aí para a nossa plantação, né? Então plantar flores na horta sempre é uma coisa bem bacana e ela fica super bonita. E agora eu quero falar uma coisa sobre o raleio.
Como a gente já fez a muda, sementeira, plantio direto, plantio consorciado, que são as combinações aí das plantas que você pode plantar nos vasos, segue a tabelinha lá porque tem plantas que não vão se dar bem. Então a gente vai ter o raleio. O que é o raleio? Como a gente coloca muita semente, nascem muitas plantas, né? Elas nascem todas ali juntinhas, ali aquele monte de plantinha. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um raleio e deixar as melhores ali. No caso, eu vou dar sempre um exemplo mais fácil, que é o alface, que é mais prático, ou o tomate, né? Eles crescem várias plantinhas ali que germinaram, várias sementes germinaram. Então você vai tirar algumas, e o que você pode fazer com isso? Você vai jogar fora? Não. O que você pode fazer? Salada, no caso do alface, você pode fazer ir para salada. Você só corta a raizinha dele, que é pequena, e usa o restante e faz uma salada. Ou você pode colocar na compostagem, ou você pega essas mudinhas e planta em outros lugares, tá? A gente vai ter os locais que elas já vão ser transplantadas depois que elas crescerem, mas essas mudinhas também podem ir para alguns vasos já. Se você não tiver muito espaço, usa na compostagem ou faz uma saladinha e come. Eu sei que essa fase é bem complicada, a gente vai ficar com muita dó, eu passei por isso, sei como é. A gente vai ficar morrendo de dó de fazer raleio, só, poxa, mas eu vou jogar isso aqui fora. Então o raleio é muito importante nessa fase, tá? Tem sementes que a gente usa, que elas têm uma taxa de germinação maior, então você coloca menos sementes por berço, né? A gente antigamente chamava de cova, né? Como ela está gerando uma vida, o certo é se chamar de berço, não de cova, tá? A cova é depois que a gente morre, né? É onde a gente é enterrado. Então vamos chamar de berço. Então todo berço ali, você vai colocar as sementes, você vai colocar menos sementes, né, por berço. Então o que vai acontecer? Você vai ter que ralear menos. E você vai economizar a semente. Com o tempo, produza as suas sementes. Não esqueça disso, tá? Produza as suas sementes. Elas vão ser mais fortes, vão ser mais adaptadas ali ao seu microclima, onde você está, a sua casa, ao seu terraço, a sua área, a sua laje, tá bom? E é isso. Já falei um montão aqui, vamos para o resumo da aula. Em nossa 7ª aula aprendemos sobre a produção de mudas, como fazer uma sementeira em uma gaveta, aprendemos o plantio direto e o plantio consorciado. E assim nós encerramos nossa 7ª aula. Na aula 8 nós vamos falar sobre o controle de pragas e doenças na nossa horta. Espero que vocês estejam preparados, hein? Até lá!